Essa é uma área que eu pretendo trabalhar bastante no Congresso, na direção do que pensa a SBPC. Na área do meio ambiente, a articulação vai ser forte. Eu tenho absoluta certeza que a ministra Marina Silva vai ser eleita deputada federal. Inclusive, na rede nós discutimos muito, porque sabem que ela foi... O Fernando Haddad queria muito que ela fosse candidata a vice-governadora na chapa dele, e é uma posição importante, mas foi muito discutido. Felizmente, na minha opinião, ela não aceitou, porque o protagonismo dela na questão ambiental na Câmara Federal vai ser essencial, né? As pessoas, os cidadãos talvez não conheçam, mas todas as vezes que eu viajo para o exterior, falo em Marina Silva, é respeitada no mundo todo. Todo mundo a conhece. Então vamos pegar, por exemplo, a Amazônia. Nós vamos ter que reverter completamente, zerar o desmatamento e começar uma política forte de reflorestamento. Para isso, serão necessárias duas coisas fundamentais. A ação articuladora do Estado, para poder trazer o capital privado, inclusive, para participar, porque isso não vai ser feito só com recursos do governo, não tem a menor condição. E depois, articular com os países panamazônicos uma política comum de proteção da floresta. Porque muito parte da floresta, os mineradores, etc., legais, vêm dos outros países, penetram. O Suriname está agora numa situação terrível também de desmatamento da Amazônia por causa de mineração. Isso será muito importante, ela vai articular. Então, nessa questão do meio ambiente, eu acredito que não é só a rede, tem outros partidos também preocupados. Fora o plano de governo do presidente Bolsonaro, que nesse ponto está terrível, eu posso comentar depois, mas tanto no plano do governo de Lula como do Ciro Gomes, está bem claro lá uma defesa forte da questão do meio ambiente, com políticas públicas bem claras. Nós temos que resgatar a aplicação do nosso Código Florestal, nós temos resgatar o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que foi feito em 2008. Então, nós temos que trabalhar fortemente, além do que eu acabei de receber hoje cedo um e-mail do professor Alexander Turra, que é o maior especialista em poluição dos oceanos do Brasil, da Universidade de São Paulo, né? Todo o planejamento que ele está fazendo para evitar para tratamento dos oceanos. Luciano, nós lançamos no oceano quase cerca de 800 milhões de toneladas de plástico por ano nos nossos oceanos. Então, nós temos que trabalhar nisso. Então, essa política ambiental vai ser essencial. Por quê? Porque se nós não tivermos isso, nós não vamos vender mais o nosso agronegócio. O mundo hoje está preocupado com o meio ambiente. Então, nós temos que dar o exemplo, voltar a ter o protagonismo que o Brasil tinha anos atrás. O Brasil era um dos líderes mundiais na questão não só de monitoramento do desmatamento, mas do desenvolvimento sustentável do país. Nós temos que retomar essa linha de ação. Então, isso no Congresso eu creio que vai ser bastante possível atuar de forma bastante contundente. Inclusive, às vezes o discurso, né, fica parecendo que é assim, se for o Bolsonaro é ruim, se for outro é excelente. E não é, porque a gente lembra dos embates da própria Marina da Silva, por exemplo, em toda a discussão sobre o licenciamento ambiental de várias grandes obras no Brasil. Então, em qualquer cenário, esse debate no Congresso Nacional é muito importante, esse monitoramento, né? Porque em todos os casos, esses interesses eles estão em confronto e eles estão em embate em todos os governos. É claro que a gente sempre tem uma discussão muito forte e precisa de pessoas preparadas que entendam o que a gente está discutindo, porque senão a discussão ela fica sobre a impressão que eu tenho, sobre qual é o grupo que me representa, sem a gente discutir quais são os dados que estão ali presentes, né? Quais são os fundamentos. Não, isso é absolutamente correto, né? Porque muito dessa discussão do meio ambiente, etc., primeiro é baseada em impressão e também em preconceitos ideológicos, principalmente preconceitos ideológicos, né? Ele disseste bem, no governo Lula, o embate da Marina Silva, vou dizer bem o nome, que o Dilma Rousseff foi tremendo, sabe? Foi muito grande, ela saiu magoada do governo, sabe?
saiu magoado porque o embate nós fomos sempre testemunha. Inclusive agora, quando na lançamento da candidatura do Lula, que estivemos presentes, causou muito incômodo na rede de sustentabilidade, porque o Lula não falou nada sobre a questão do meio ambiente, incentivou muito o uso de combustíveis fósseis. Então, que o embate vai haver, não tem a menor dúvida, e o Congresso é essencial nisso, porque nós não temos mais um governo presidencialista puro, é semi-parlamentarista o nosso governo, né? Então, a ação do Congresso é essencial para a definição de políticas públicas, em particular com relação ao meio ambiente. Eu estava em Boston, né? Mas antes eu tinha ido para Nova York. E eu fechei de roupa de frio, né? Falei, bom, chegar a votar em Nova York. Tava um calor absurdo, né? Inclusive, tem essa notícia ontem que você tem notícia dos cavalos desmaiando de calor em Nova York. Eles estão vivendo isso de uma maneira muito forte, né? Hoje, uma onda de calor lá e principalmente na Europa. Então, me parece, pode ser uma impressão, é claro, é difícil a gente falar, pelo menos eu que não sou na área, não conheço muito, né? Falar sobre o futuro, mas me parece que a pressão internacional vai ficar cada vez mais forte sobre a política ambiental, sobre o Brasil, que tem um papel importante. Como que se houver essa relação? As relações internacionais do Brasil, no cenário mundial, nessa toada que a gente está em relação ao meio ambiente, né? Olha, primeiro voltar alguns anos atrás, né? Temos que lembrar que a Conferência Rio 92 foi muito importante, e já mostrou um protagonismo enorme do Brasil, né? Um dos organizadores, foi no governo Collor até, né? Mas um dos organizadores do evento foi o professor José Goldenberg, né? Que mais tarde até ganhou o prêmio Blue Planet, um dos mais famosos prêmios do mundo sobre a questão de meio ambiente, pelo seu trabalho. Então, o protagonismo do Brasil era muito importante. Aliás, o professor Goldenberg foi um dos pioneiros do uso de combustíveis alternativos, né? Biocombustíveis. E em 2015, Luciano, foi uma coisa interessante, tivemos a Conferência de Paris, né? Logo depois da Conferência de Paris, uns pesquisadores de Harvard e da Universidade de Colômbia também publicaram um artigo muito interessante sobre o que deveria ser feito sobre a questão de monitoramento das florestas para os países executarem o que havia prometido no Acordo de Paris, né? E aí ele conclama os países a fazer o monitoramento das florestas como o Brasil fazia, com a qualidade dos dados do INPE, e o INPE fornecendo os dados de forma aberta, todos os dados do INPE de forma aberta sobre desmatamento. Então veja o protagonismo que tinha o país, certo? Isso tudo foi destruído pelo governo Bolsonaro. É verdade que no governo Dilma e Temer o desmatamento cresceu um pouco, mas eles nunca tiveram um discurso contrário ao monitoramento, desmatamento, nunca fizeram isso. No governo Bolsonaro, não, né? Então, sempre me pergunto isso, o Brasil perdeu o protagonismo, perdeu a reputação que tinha? Eu não vou dizer o Brasil, mas o governo brasileiro, sim. Porque os pesquisadores do INPE, né, continuam tendo a reputação que sempre tiveram, né? Publicando em revista Nature, na Science, assim por diante. Mas o protagonismo, a respeitabilidade do governo brasileiro não existe mais, certo? As promessas que ele faz não existem mais, né? Então isso realmente foi perdido. Eu estava lendo agora a proposta de governo do presidente Bolsonaro, quando ele fala com relação ao meio ambiente, ele fala, vamos combater o desmatamento ilegal. Ora, combater o desmatamento ilegal quer dizer o seguinte, você pode colocar os fiscais do IBAMA atuando e multando, etc., fiscalizando, ou você pode legalizar o que é ilegal, atuar no Congresso para tornar legal o que é ilegal. Então é muito ardiloso esse discurso dele, muito ardiloso, né? Então nós esperamos que possamos atuar, porque o que vai acontecer no mundo, a preocupação com a questão do meio ambiente é fortíssima, né? O governo aliás, o Bolsonaro uma vez disse que a Alemanha, em vez de dar dinheiro para o Fundo Amazônia, devia plantar mais árvores. A Alemanha está fazendo uma das principais do mundo em reflorestamento. A China o está fazendo. Os países estão conscientes disso. E o Brasil, esse governo caminhando para trás. Isso vai ser importantíssimo, não há a menor dúvida. Não sei se já
Já ouviste uma vez que eu falei que quando eu tive aquele embate com o Ricardo Salles na G1, em agosto de 2019, estava presente também o Marcelo Brito, que é o presidente da Associação do Agronegócio Brasileiro, né? E o CEO da Agropalma, que vende azeite Dendê. Depois do discurso, ele virou-se para o Ricardo Salles e disse: "Ô Ricardo, eu acho que são amigos, né? Vocês no governo têm que mudar o discurso, porque todo o agronegócio brasileiro tem uma competição internacional muito forte. E nós sempre usamos, por exemplo, ele falou, com a moratória da soja, nós quase quadruplicamos a exportação de soja sem desmatar mais um moqueire, simplesmente com a nossa tecnologia. Na hora que começar a aparecer que nós estamos invadindo a Amazônia, estamos desmatando, os nossos concorrentes vão nos destruir." Sabe? A resposta do Ricardo Salles foi terrível, né? Ele falou: o Marcelo, tu sabes bem que não podemos fazer isso, porque o presidente Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos madeireiros e mineradores ilegais da Amazônia. Essa foi a resposta na frente da Lopretti, que estava lá, né? Então, a concorrência internacional, o próprio Marcelo Brito, que hoje está atuando nessa direção, né, de termos uma agricultura sustentável, porque ele sabe, não porque seja bonzinho, ele sabe que não vai conseguir vender.